senhores vereadores, funcionários e a todos aqui presentes, sejam muito bem-vindos a esta reunião ordinária do ano de 2019. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a 13ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Virgínia. Inicialmente, vamos ouvir a leitura da ata da sessão anterior. Ao primeiro dia do mês de julho de 2019, na cidade de Virgínia, no prédio da Câmara Municipal, realizou-se esta sessão ordinária sob a presidência do vereador Anderson Chagas Ribeiro. Não foram registradas ausências. Às 18 horas, o seu presidente declarou que, sob a proteção de Deus, estava aberta a 12ª reunião ordinária e determinou a leitura da ata da sessão anterior, a qual foi aprovada e assinada pelo presidente e secretário. A seguir foi feita a leitura do expediente constando o seguinte: de Carlos Eduardo Costa Negreiros, prefeito municipal, ofício número 0124, encaminhando o balancete financeiro com todas as cópias das notas de empenho e respectivos comprovantes de despesas da Prefeitura Municipal referente ao mês de maio de 2019. Ofício número 853, respondendo às indicações números 21 e 22 de 2019, de autoria do vereador Antônio José Ribeiro, e requerimento número 19, também de autoria do mesmo vereador. Ao adiante, foi feita a leitura dos ofícios números 850 e 852 de 2019, no qual o Executivo encaminha para apreciação os projetos de lei número 018 de 2019, que dispõe sobre autorização legislativa para a contratação de operações de crédito com outorga de garantia com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, BDMG, e contém outras providências. E o projeto de lei número 19, que dispõe sobre autorização legislativa para a celebração de termo de parceria com a Prefeitura Municipal de Delfim Moreira, Minas Gerais, para a reconstrução da ponte do bairro Mogiano sobre o rio Lourenço Velho, e contém outras providências. Matérias estas que foram despachadas às comissões de Constituição, Legislação e Redação e de Finanças e Orçamento e Tomada de Contas para análise. Logo após, pelo vereador Maurício Varela Mendes, foi apresentado à mesa o requerimento número 20 de 2019, que diz: o vereador que subscreve no exercício de seu mandato vem requerer ao plenário desta Casa Legislativa para que seja requisitado ao senhor prefeito municipal o seguinte: autorização para a empresa Inatel, Instituto Nacional de Telecomunicações da cidade de Santa Rita do Sapucaí, promover palestras nas escolas e no município em geral sobre a importância de dar o destino correto ao lixo eletrônico, computadores, monitores, periféricos de informática, impressoras e copiadoras, telefones fixos e celulares, pilhas, baterias, aparelhos eletrodomésticos e eletrônicos. Justificativa. Tendo em vista a resposta desse executivo através do ofício número 846, sobre o requerimento de minha autoria de número 9, sobre o mesmo assunto, e por considerar tratar-se de uma medida urgente para a destinação correta do nosso lixo eletrônico, porque esses materiais em contato com o meio ambiente podem ocasionar danos à saúde pública e prejuízos ao meio ambiente, e considerando que a melhor e mais apropriada condição é a realização da reciclagem de eletrônico, que utilizará de métodos adequados no tratamento e recuperação desse tipo de resíduo, encontrando sempre a melhor possibilidade para o reaproveitamento, solicito que o chefe do Poder Executivo conceda autorização à Anatel para a promoção de palestras sobre o assunto o mais breve possível. Quanto à disponibilização de local adequado para armazenamento do lixo recolhido e do veículo para fazer a coleta,
informa ao Executivo que não será mais necessário, que já foi providenciado. Diante do exposto, espera que o Executivo acate a este requerimento, tendo em vista que a empresa em questão necessita da autorização e apoio do chefe da administração municipal para a implantação do projeto no município e também porque é público e notório o grande volume de descarte de lixo eletrônico de forma inadequada pela população. Requer-se que o presente pedido seja atendido no prazo máximo de 15 dias, nos termos do artigo 71, inciso 14, e artigo 47, parágrafo único, inciso 3 da Lei Orgânica do Município, artigo 169, inciso 10 do Regimento Interno desta Casa e da Lei Federal nº 12.527 de 2011, e em consonância com o inciso 33 do artigo 5º da Constituição Federal. Colocada em discussão, pronunciou-se o autor da proposição. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, a população toda presente aqui, boa noite, e fico feliz da casa estar cheia hoje. Olha, estamos há 2 anos e meio aqui e é a primeira vez que eu vejo essa casa do jeito que está. Espero que vocês estejam sempre presentes para estar nos apoiando e ao mesmo tempo nos cobrando pelo nosso trabalho como vereador. Quanto a esse pedido, é o primeiro de muitos outros que quero fazer em relação ao lixo produzido por nossa cidade. Precisamos entrar na era da reciclagem, pois nosso lixo tem custo alto para mandarmos a Juiz de Fora, pois pagamos por tonelada, e essa despesa está sendo muito grande, que muitas coisas podem ser separadas e nos gerar renda. Agradeço, senhor presidente, e a vocês por apoiar esse requerimento junto ao Executivo. Sem outras manifestações, o requerimento foi submetido a votos e obteve aprovação unânime, e foi encaminhado ao Executivo para as providências que julgar necessárias. Em continuidade aos trabalhos, o vereador Luiz Alberto Ribeiro apresentou à mesa a emenda aditiva número 1 de 2019, ao projeto de lei número 12, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2020, na qual acrescentou metas ao anexo 1 do projeto de lei em tela, que contém a relação de metas e prioridades do município para o exercício de 2020. Após a leitura da emenda, o autor da proposição fez o seguinte pronunciamento. Elaborada anualmente pelo Poder Executivo, a LDO estabelece as prioridades da administração pública, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, orienta a elaboração da lei orçamentária anual e dispõe sobre as alterações na legislação tributária. Como a Lei de Responsabilidade Fiscal, a LDO recebeu novas atribuições e tornou-se um instrumento fundamental no processo de planejamento fiscal. Com o advento da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, a LDO tornou-se instrumento importante na condução da política fiscal do governo, por meio de estabelecimento das metas fiscais de cada exercício financeiro. Assim, deve a LDO, obedecendo ao disposto nos artigos 8º e 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, definir os critérios para a limitação do empenho das dotações aprovadas na Lei Orçamentária Anual, a serem aplicados no Poder Executivo e Legislativo. Dentro do planejamento governamental, a Lei de Diretrizes Orçamentárias funciona como uma espécie de guia para definir como a Prefeitura vai aplicar os recursos públicos em todas as áreas para o exercício financeiro do ano subsequente. Então, a apresentação de emendas ao projeto da LDO é uma prerrogativa legítima da função do Poder Legislativo de participar do processo de planejamento e ajustar os projetos às necessidades e demandas da sociedade. O primeiro ponto a ser abordado pela emenda é a acessibilidade para as pessoas com deficiência física e ou mobilidade reduzida nas vias, logradouros e inclusive nos prédios públicos. A acessibilidade é a possibilidade e condição de alcance, percepção e entendimento para a utilização com segurança e autonomia de edificações, vias públicas
equipamentos urbanos e transporte coletivo. A acessibilidade significa não apenas permitir que pessoas com deficiências ou mobilidade reduzida participem de atividades que incluem o uso de produtos, serviços e informação, mas a inclusão e extensão do uso destes por todas as parcelas presentes em uma determinada população, visando sua adaptação e locomoção, eliminando as barreiras. Objetivos da acessibilidade: consiste no direito de garantir a toda e qualquer pessoa com necessidade especial ou mobilidade reduzida de transitar por espaços públicos e ou privados sem que sejam encontradas barreiras arquitetônicas que impossibilitem o convívio ou o trânsito social em áreas de acesso, circulação ou permanência. Essas barreiras impeditivas de acesso geram mais do que só impedimento físico. Elas impedem o usufruto por direito dos espaços físicos, propiciam acidentes e causam constrangimento. O outro item: ampliação da rede de iluminação pública. Novos postes para a ligação da rede, posterior instalação de luminárias, que vai levar luminosidade, proporcionar a esta rua segurança para trabalhadores e estudantes que retornam à noite para seus domicílios. É importante destacar que a iluminação traz mais segurança à população, oferecendo assim mais segurança para nossos moradores. O outro item seria o Programa de Engenharia de Tráfego, Educação e Operações para o Trânsito. Com este planejamento, é possível prever certas condutas e planejar uma configuração de estrutura da via que confira comodidade e segurança para todos. Por esse fator, os temas engenharia de tráfego e mobilidade urbana devem ser tratados em conjunto. O sistema de trânsito que orienta nossas ações nas vias é resultado de intensas avaliações e planejamentos realizados por órgãos e entidades representativas de cada estado, dentre eles especialistas em engenharia de tráfego, os quais se dedicam a buscar soluções para os problemas de tráfego já existentes e meios de evitar que tais problemas aconteçam. O sistema de sinalização, por exemplo, é aplicado em determinada localidade para que todas as pessoas que transitem por esse local sigam o mesmo padrão de circulação, de modo que a mobilidade urbana não seja prejudicada. Os semáforos, as placas ou as demarcações de solo, pintura no asfalto, são apenas dispostos em qualquer local da via. Antes disso, é necessário fazer um levantamento sobre o funcionamento do tráfego na localidade em que os sinais serão aplicados, como, por exemplo, a averiguação do fluxo de circulação da via, considerar escolas, estabelecimentos, hospitais, etc., localizados nas proximidades do tráfego. Melhorias na acessibilidade para pessoas com deficiência e ou mobilidade reduzida nos prédios das redes de ensino. Melhorias na acessibilidade para pessoas com deficiência e ou mobilidade reduzida no transporte escolar. E criação de condições mais favoráveis para a inclusão dos alunos com deficiência na escola. A importância da acessibilidade. A acessibilidade garante a segurança e integridade física de pessoas com necessidades especiais ou de mobilidade reduzida, assegurando assim o direito de ir e vir e ainda de usufruir dos mesmos ambientes que uma pessoa sem necessidade especial, seja por espaços projetados já com esse objetivo ou ainda espaços adaptados. Projetos e políticas sociais dessa natureza têm como objetivo despertar e facilitar o convívio da sociedade com exposição da diferença e diversidade humana. Promovem também ações que favorecem a redução das desigualdades sociais e segregação de pessoas, possibilitando maior convívio interpessoal, aceitação e conscientização da sociedade das diferenças humanas, colaborando para o fim das manifestações de constrangimento e preconceito.
a acessibilidade tem que ser expandida para vários campos da sociedade, garantindo que pessoas deficientes tenham acesso a várias formas de serviços, melhorando sua qualidade de vida. Um outro ponto que gostaria de destacar aqui é sobre a questão da inclusão do aluno na escola, como foi tema de uma reunião há um mês atrás com a diretora da PAI, Maria Aparecida, funcionários e pais de alunos. Receber o aluno com deficiência na sala de aula não significa inclusão. Sabemos que precisa de mudanças e lutas por escolas inclusivas, onde todos os alunos devem aprender juntos, independente de dificuldades e diferenças que apresentam. Mas sabemos que se faz necessário ter escolas apropriadas e professores com qualificação e capazes de lidar com essas diferenças. Espaço propício de uma escola inclusiva que consiga responder aos desafios e suprir as necessidades de uma população cada vez mais heterogênea e de construir um espaço onde eles possam ser aceitos e serem tratados de forma diferenciada, desde a práticas pedagógicas, organização do currículo e estratégia de ensino, apoio ao aluno, ao professor, à família e a esta escola também, para que seja realmente inclusiva e para todos. Surge a necessidade de responsabilizar cada vez mais a educação e a comunidade pela inclusão dessas crianças. A escola precisa adaptar-se, abandonando o seu caráter seletivo, discriminatório e preconceituoso. E por último, mas também muito importante para o desenvolvimento de nossa cidade, se trata da reciclagem, que é um processo que consiste na transformação de materiais usados em produtos novos que poderão ser reinseridos na cadeia de consumo sem a necessidade de se extrair mais recursos naturais. Trata-se de uma ação que contribui significativamente para a preservação ambiental e para a redução do lixo gerado pelo ser humano. No ano passado, fiz uma indicação ao prefeito municipal em relação à implantação do sistema de reciclagem em nosso município, indicação número 29 de 2018, que foi respondido pelo Executivo para encaminhar um projeto para a Prefeitura. Aproveitando essa abertura dada pelo senhor prefeito, encaminhei outra indicação com o anexo anteprojeto de lei de regulamentar o serviço de coleta seletiva. Esta foi enviada no dia 19 de dezembro de 2018. Até no momento não tivemos nenhuma resposta do Executivo. Então, vereadores, gostaria de pedir a todos, em nome dos pais, aqui representados pelos seus filhos, que aprovem a emenda sugerida por mim. Obrigado, senhor presidente. Fim das suas palavras, o dirigente da sessão encaminhou as emendas às comissões permanentes para estudo. Ainda tratando do projeto de lei número 012, o senhor presidente solicitou ao vice-presidente, vereador Devair Dimas Marins, que assumisse a cadeira da presidência para que o mesmo pudesse fazer a apresentação da emenda número 2, que também acrescenta meta ao anexo 1, que contém a relação de metas e prioridades da Câmara Municipal de Virgínia, o que foi feito. Sendo assim, o vereador Anderson apresentou a emenda e fez o seguinte pronunciamento. Acho que todo mundo aqui sabe, o presidente anterior, nós compramos, com a aprovação de todos os vereadores, foi comprado o lote e agora já foi feita a estrutura da Câmara. E esse ano, como eu estou na presidência, com o apoio de todos os vereadores, nós já estamos em economia com os recursos próprios. E esse recurso é da Câmara e tem que ser investido na Câmara. Nós vamos fazer o término da obra. Acredito que mês que vem nós já vamos fazer a licitação para o término da obra. E a partir do ano que vem nós vamos fazer também a mobília da Câmara. E eu quis colocar esse veículo para melhorar para os vereadores a questão de locomoção. Nós temos enfrentado aí alguns problemas com o Ministério Público e eu acho que a fiscalização do prefeito também, da prefeitura. Eu acho que isso ajuda a cada vereador. Então eu coloquei essa emenda e lembrando que é um dinheiro próprio da Câmara, tá certo? Muito obrigada a todos. Sem outras manifestações, a emenda foi submetida a votos e obteve aprovação unânime. Após a votação, o presidente em exercício deixou a cadeira da presidência para que, então, o presidente reassumisse os trabalhos
E, inexistindo matéria a ser tratada na ordem do dia, o senhor presidente deixou a palavra em aberto para quem quisesse pronunciar-se. Discursou o vereador Antônio José Ribeiro. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, assessor jurídico Dr. Marcelo, secretária Cida e todos aqui presentes hoje nessa reunião. Creio que no intuito já lido aqui pelo nobre colega vereador Luiz Alberto, e queria pontuar também da minha parte, como relator das comissões, o total apoio às emendas, né? De forma que a gente aqui deu abertura para o presidente da PAI numa reunião anterior, e alguns pontos foram discutidos, né? Algumas colocações feitas pela gente, de forma que, para poder estar colocando, e alguns pontos a gente veio lutando aqui como vereador também, com mais mandato aqui na Câmara. Pedidos têm passado por gestões, e inclusive estou trazendo, né? Quem esteve na reunião, uma pessoa do CREA do Estado de Minas Gerais, de Belo Horizonte, que estará aqui dando uma palestra nesse intuito, de agregar sobre isso. A gente sabe que tem pedido que às vezes ficam parados, mesmo com a dificuldade vista a olho nu. Todo mundo tem dificuldade de andar nessas calçadas, dificuldade de andar na rua. E dessa forma, a gente sabe que algumas vezes a coisa não é de concreto. Pontuo também aqui sobre a solicitação de iluminação pública, né? Já vem de alguns pedidos também e nada até agora foi feito. Então, a colaboração de vocês para mais vezes estejam aqui com a gente, sejamos parceiros. Primeiramente porque a Câmara sempre esteve e estará aberta à população. E vocês têm direito até de fazer pedidos aqui. Deixar com algum vereador de mais acesso que vocês tenham, para também estar fazendo outros pedidos em outros setores. E desde já, senhor presidente, quero deixar aqui também para que o senhor entre em contato com a secretária de Saúde sobre aquele projeto de minha autoria na área da saúde que está tramitando nesta Câmara, para que as comissões permanentes já possam também estar analisando para uma próxima reunião. Se puder ser a reunião com a secretária de Saúde entre a próxima reunião, ou até mesmo na reunião próxima, né, dia 15, o projeto trata-se de manter uma senha para a listagem de exames, consultas e cirurgias. As pessoas, a partir do momento que aprovar esse projeto, as pessoas, terão seus nomes na lista, né? Porque a gente sabe que acontece e sempre vai acontecer. Se a gente não fizer um acompanhamento, se a gente não tiver um acompanhamento de perto, eu falo que pessoas nos procuram diariamente. Hoje mesmo fui procurado por uma pessoa que está com dificuldade, com problemas de coração seríssimo. Então, esse pedido já está lá há algum tempo, não anda. A pessoa está em risco de ter algum problema, de cair e morrer ali. Então, eu falo que a gente tem que ser parceiros e vocês trazerem essa demanda para a gente, toda vez que forem prejudicados aí de alguma forma. Muito obrigado, senhor presidente. E não havendo mais nada a ser tratado, o senhor presidente vereador Anderson Chagas Ribeiro declarou encerrada esta sessão e convocou a próxima para o dia 15 de julho com o seguinte: primeiro expediente, leitura e aprovação da ata e de correspondências recebidas do Executivo e de diversos. Segundo expediente, apresentação de indicações, requerimentos e projetos. Ordem do dia, discussão e votação dos projetos de lei número 12, 17 e 19 de 2019. Levantou-se a sessão e, para constar, foi lavada esta ata que, depois de ser lida e aprovada, será assinada pelo presidente e secretário. Sada as sessões em 1º de julho de 2019. A ata está em discussão. Está em votação. Quem for a favor, que permaneça sentado. Quem for contra, que se levante. A ata está aprovada. A seguir, iremos ouvir a leitura do primeiro expediente pela secretária. Ofício número 870. Encaminha decretos. Excelentíssimo senhor presidente, com meus cumprimentos, venho por meio deste encaminhar a vossa excelência os seguintes decretos, de números 280, 281, 282, 283, 284, 285, 288, 289 e 291. Sendo que tínhamos para o momento, desde já reiteramos expressões de apreço e consideração,
Atenciosamente, Carlos Eduardo Costa Negreiros, Prefeito Municipal. Ofício número 853, presta informação com referência ao ofício número 21 de 2019 desta Casa. Excelentíssimo senhor presidente, em resposta ao ofício em referência, no qual Vossa Excelência encaminha para providências cópia do requerimento número 20, de autoria do vereador Maurício Varela Mendes, requerendo autorização para o Inatel promover palestras sobre o destino correto a ser dado ao lixo eletrônico, temos a informar. Número 1. Com efeito, na resposta ao requerimento 9 de 2019 do vereador Maurício Varela Mendes, foi informado que a administração se empenharia, tendo em vista a necessidade de disponibilizar local adequado e veículo com motorista. Número 2. Como não serão mais necessárias as providências para a disponibilização de local adequado para o armazenamento do lixo recolhido e do veículo, conforme informado pelo vereador, apenas faltam os entendimentos para a realização da palestra. Diante disso, solicitamos que Vossa Excelência informe ao vereador a necessidade de agendar reunião do representante do Inatel com o chefe do Executivo para os acertos necessários à efetivação das palestras. Atenciosamente, Carlos Eduardo Costa Negreiros, Prefeito Municipal. Temos aqui também o balancete da festa da Santa Casa, que teve uma receita no valor de R$ 126.912 e as despesas no valor de R$ 27.921,46. O valor líquido da festa foi de R$ 98.990,54. Estão aqui as outras prestações, se alguém quiser analisar, estão disponíveis aqui. Passaremos agora ao segundo expediente. Convido o vereador Luiz Alberto Ribeiro para fazer a apresentação do projeto de lei número 20/2019, de sua autoria, com o apoio do vereador Antônio José Ribeiro. Projeto de lei número 20/2019 obriga a Prefeitura Municipal de Virgínia a possibilitar acesso às pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida em todos os prédios públicos próprios ou alugados, onde funcionem órgãos da administração direta e indireta. A Câmara Municipal de Virgínia aprova. Artigo 1º. Fica a Prefeitura Municipal de Virgínia obrigada a realizar todas as ações necessárias, incluindo intervenções arquitetônicas, com a finalidade de promover a acessibilidade em seu conceito universo nos prédios públicos do Poder Executivo, a todos os cidadãos com deficiência em suas áreas internas, externas e espaços de circulação comum. Artigo 2º. Os imóveis para administração direta ou indireta do Poder Executivo deverão ser observadas as mesmas regras acima citadas. Artigo 3º. As edificações próprias ou alugadas, onde já funcionem órgãos da administração direta e indireta do Poder Executivo Municipal, que não obedeçam às normas do artigo 1º, deverão se adequar às referidas exigências a partir do ano subsequente à publicação desta lei. Parágrafo único. O município deverá constar no orçamento de 2020 a dotação orçamentária para fazer frente às despesas advindas da execução da presente lei. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor da data da sua publicação. Justificativa. A proposição visa atender o princípio da dignidade da pessoa humana. Obriga a Prefeitura Municipal de Virgínia a possibilitar o acesso às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida em todos os prédios públicos, próprios e alugados, onde funcionem órgãos da administração direta e indireta. Virgínia, 15 de julho de 2019. Sala de Sessões, 15 de julho de 2019. Vereador autor Luiz Alberto Ribeiro. Apoiador do projeto Antônio José Ribeiro. Encaminho a matéria para as comissões de Constituição e de Finanças para análise. Ao adiante, convido o vereador Antônio José Ribeiro para fazer a apresentação da indicação número 23
2019. Indicação número 23/2019. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que esta subscreve vem indicar ao senhor prefeito municipal a necessidade da tomada da seguinte providência: ativar a escola rural do bairro Porto para atendimentos médicos. Justificativa: tenho sido procurado por diversas vezes por moradores do bairro Porto, que estão reclamando dos atendimentos médicos prestados pela equipe PSF na igreja, o que vem causando constrangimento aos pacientes. A escola que existe no local, hoje desativada, poderia atender melhor essa demanda, tendo em vista que possui salas de aula que podem oferecer melhores condições aos médicos e pacientes, um local mais adequado que proporcione maior privacidade no atendimento médico oferecido à população. Conforme relato de moradores, a escola não precisa de muitos reparos para atender essa demanda, e um morador do local se propôs a doar as grades para as janelas e assim dar maior proteção aos equipamentos que necessitam ficar guardados. Sala das Sessões, em 15 de julho de 2019, Antônio José Ribeiro, vereador. A indicação número 23 está em discussão. Boa noite, senhor presidente, boa noite, senhores vereadores, secretária Cida, assessor jurídico Dr. Marcelo, secretária Marília, todos aqui presentes hoje. Essa demanda, muitas vezes, não sei se os nobres vereadores também tenham escutado, que às vezes o atendimento, não que o pessoal do PSF que vai até aos bairros atendam mal, é o problema de atender dentro das igrejas, que é um local de respeito, que muitas vezes os médicos não podem fazer os seus atendimentos, né, os seus exames ali mais adequados. Então, a colocação foi que os moradores têm reparado que a escola está em bom estado de conservação e que pode estar servindo a população para atender melhor. E também um morador se prontificou a doar as grades de proteção para alguns equipamentos que fiquem guardados na escola. É só isso, presidente. Muito obrigado. Encaminho a proposição ao Executivo para as providências que julgar necessárias. Daremos início agora à ordem do dia. Anuncio a primeira discussão do projeto de lei número 012/2019, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2020. Convido o vereador Marcílio Torres Porto para fazer a leitura do parecer emitido em conjunto com as comissões permanentes desta Casa. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, caros vereadores, secretária Cida e Marília, doutor Marcelo, público presente. Parecer emitido em conjunto pelas comissões de Constituição, Legislação e Redação, de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, e de Educação, Saúde e Serviços Públicos. Assunto: Projeto de Lei Ordinária número 012/2019, de 12 de abril de 2019. Trata-se do projeto de lei que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2020 e dá outras providências, de autoria do Executivo Municipal. Parecer: as comissões de Constituição, Legislação e Redação, de Educação, Saúde, Serviços Públicos e de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, após analisarem o projeto de lei número 012/2019, em epígrafe, tem a dizer que o mesmo foi redigido em linguagem parlamentar e atende às regras da técnica legislativa. Entende-se que a LDO é o ato preparatório para a elaboração do orçamento anual. Portanto, deve conter as metas e prioridades da administração pública para o exercício subsequente, incluindo as despesas de capital, assim como orientações para a elaboração de lei orçamentária anual e ainda dispor sobre eventuais alterações na legislação tributária. Além do texto principal e do anexo de metas e prioridades, a proposta de lei também traz em anexo vários demonstrativos e relatórios contábeis que trazem informações exigidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal e um conjunto de quadros demonstrativos das metas e prioridades do município para 2020. Anexo 1.
Porém, são limitados à discriminação das ações orçamentárias programadas sem informação sobre o valor a ser fixado para cada ação. Contudo, apesar do pouco detalhamento das metas, o projeto em tela mostra-se regular e legal, não havendo nenhum impedimento sobre o aspecto jurídico para sua aprovação pela Câmara. Com relação à emenda aditiva número 1, apresentada pelo vereador Luiz Alberto Ribeiro, as comissões permanentes, após analisarem a manifestação jurídica desta Casa, opinam pela rejeição das mesmas por considerar que já estão contempladas no projeto de lei principal, entendendo ser totalmente desnecessárias, pois o projeto de lei número 012/2019 trata de forma genérica e resumida o conteúdo da emenda proposta, razão pela pedem o seu arquivamento. No que diz respeito à emenda aditiva número 02 do vereador Anderson Chagas Ribeiro, já existe no orçamento do Legislativo dotação orçamentária para aquisição de bens, no qual encaixa a aquisição do veículo. Portanto, também não se faz necessária e deve ser arquivada. Conclusão. Por isso, legalmente, o projeto de lei contém exigências básicas da lei e metas prioridades elencadas estão compatíveis com nossa realidade local. E diante dessas considerações, as comissões analisadoras emitem um parecer em conjunto para aprovação do projeto de lei número 012/2019 na forma que se encontra. É o parecer. Salas das sessões, em 15 de julho de 2019. Comissão de Constituição, Legislação e Redação, Devair Dimas Marins, presidente da comissão, Joaquim Moreira Neto, membro, Marcílio Torres Porto, relator. Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, Marcílio Torres Porto, presidente da comissão, Anderson Carlos de Almeida, membro, Antônio José Ribeiro, relator. Comissão de Educação, Saúde e Serviços Públicos, Devair Dimas Marins, presidente da comissão, Antônio José Ribeiro, membro, Joaquim Moreira Neto, relator. Convido também o vereador Antônio José Ribeiro para fazer a apresentação do seu voto em separado, ou seja, o seu voto que foi vencido porque os outros membros da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas se manifestaram pela aprovação da matéria sem as emendas apresentadas. Parecer em separado do relator da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Relatório. Trata-se do projeto de lei número 12/2019, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2020 e dá outras providências, de autoria do Executivo Municipal. Parecer em separado. Após analisar as emendas e as mesmas não apresentarem vícios de acordo com o artigo 145 do Regimento Interno, assim estarem aptas a fazerem parte do orçamento de 2020, sendo assim constitucional. Como já disse na reunião anterior, sou a favor das emendas do nobre colega vereador Luiz Alberto, ou seja, a favor dos virginenses, que se encontram impossibilitados muitas vezes de transitarem pela cidade por falta de uma calçada digna, alunos que encontram dificuldades nas escolas, pois têm alguma locomoção reduzida, assim como as pessoas que estão passando por problemas com a falta de luz. Vejo que se essas demandas não forem atendidas, é porque não houve bom senso de todos. De uma forma ou de outra, todos hão de pagar caro por isso. Como relator da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas e membro da Comissão de Educação, Saúde e Serviços Públicos, vejo a necessidade de tais benfeitorias por parte do Executivo e essas demandas tão importantes na vida dos virginenses. Convenhamos que são obrigações que deveriam ser prioridades, mas têm caído no esquecimento muitas vezes de nós mesmos. Mas quando se levanta uma frente de luta para tais conquistas, que já estão até na Constituição Federal, quem poderia executar e tem orçamento na mão e não faz? Não aceito quando vejo a posição dos nobres colegas, sei que muitas vezes teriam uma outra opinião, mas tem que seguir o que vem do Executivo, que em momento algum deu prioridade a essas necessidades. Conclusão.
Diante do exposto, apresento meu voto em separado pela aprovação do projeto de lei número 012/2019, com as emendas apresentadas pelo vereador Luiz Alberto Ribeiro. Virgínia, 15 de julho de 2019, Antônio Ribeiro, relator. O projeto e parecer estão em discussão. Senhor presidente, senhores vereadores, todos aqui presentes, que vieram aqui sobre as emendas apresentadas pelo nobre colega vereador Luiz Alberto, e de acordo com a LDO, com os pareceres jurídicos, a LDO está, sim, constitucional, é legal, ela deve ser votada, mas como foi o posicionamento do nobre colega, assim como ano passado eu também coloquei alguns posicionamentos, algumas emendas igual o colega fez, e os nobres colegas vereadores aprovaram, só que o executivo não promulgou as emendas, nos colocando até em dúvida, né, do nosso trabalho. Nosso digno trabalho, diga-se passagem. Porque o vereador, quando está aqui, ele não está aqui porque a gente quer. É um passo que a gente dá quando a gente aceita ser candidato a vereador, que é uma missão muito difícil. Aceitar ser vereador hoje não é fácil, porque vejamos o crivo da política nacional. Então, o tal político, ele, de fato, ele leva um nome que muitas vezes não seja o que é a realidade. Mas eu respeito a posição de todos os vereadores, assim já tenho colocado. Coloquei aqui as minhas palavras e às vezes dentro delas os meus sentimentos e sentimentos de uma pessoa que tem deficiência também. Que a luta aqui também é minha. E eu posso enumerar, tenho aqui vários papéis, vários documentos que desde o meu primeiro mandato eu venho tentando isso, né? Então, onde a gente tem mais força, a gente tem mais pessoas que estão também aptas e tendo os mesmos pensamentos que a gente, então a gente foi de encontro a isso. Respeito o voto de cada vereador. Também, quando da parte jurídica se fala que as emendas são desnecessárias por estarem no projeto de lei principal, entendo que estejam, mas qual a garantia de que serão executadas? Né? Elas vêm vindo, elas estão sempre no orçamento, mas até agora nenhuma foi executada. Então, se estamos aqui hoje, se vocês estão aqui hoje, vocês saem das suas casas, vocês estão tendo essas dificuldades, é que passaram por várias pessoas que não executaram. E vocês querem que sejam executadas. Esse é a nossa comunhão do que a gente está falando aqui. Fica o meu apelo aos demais vereadores que têm acesso direto com o prefeito para que seja realizado um estudo pelo mesmo, já que não foi aprovado as emendas. Por iniciativa do prefeito, está em tramitação um projeto de empréstimo para a pavimentação da cidade e, ao mesmo tempo, cita em seu item mobilidade urbana, que pode, assim, incluir esses projetos tão relevantes para todos. É isso, presidente. Muito obrigado. Senhor presidente, senhores vereadores, todos aqui presentes, boa noite. Primeiramente eu gostaria de agradecer a presença de todos aqui nesta casa. Realmente é uma alegria ver esta casa cheia. Acredito que alguns colegas vereadores aqui ficaram até surpresos ao ver essa casa cheia como está hoje. Para vocês entenderem mais fácil a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, que está sendo discutida nessa reunião, é uma lei de iniciativa do prefeito, que entre outras atribuições, ele visa colocar as metas e prioridades para o ano que vem, no caso 2020. Essas metas e prioridades que o prefeito enviou junto ao projeto são quase impossíveis identificar quais ações mais importantes para o município de Virgínia. Por isso, pode, através de emenda, ser apresentado por qualquer vereador para, se aprovado, passe a ser incluído nas prioridades do município, visando garantir as prioridades sociais. Como foi enviado pelo prefeito de forma muito ampla, muito genérica,
Nesse sentido, permite que ele direcione os gastos e as obras, conforme sua conveniência de momento. Com essas emendas um pouco mais específicas, é mais condizentes com o princípio do planejamento e, por isso, desejável sobre um aspecto de uma boa gestão. As emendas não são tiradas da cabeça do vereador sem motivo, como alguns já se manifestaram, que era para o vereador aparecer. Essas emendas vêm atender às reivindicações da população. São demandas que a população nos pede e que nós, para atender a população, colocamos através de emendas. A apresentação de emendas ao projeto do Plano Plurianual, LDO e proposta orçamentária é prerrogativa, sim, inerente à função do Poder Legislativo, de participar do processo de planejamento e ajustar os projetos às necessidades e demandas da sociedade. Não podemos falar sem interferência do Legislativo sobre o Executivo. É uma atuação legítima do vereador na definição das prioridades para o município, ainda em fase de seu planejamento e não de execução orçamentária. Na manifestação da consultoria jurídica solicitada pelo senhor presidente Anderson Chagas Ribeiro, a pedido das comissões desta casa, manifestou que as emendas enviadas por mim não apresentam vícios de iniciativas nos termos do artigo 145 do Regimento Interno. A assessoria jurídica se manifestou que a emenda proposta pelo vereador já se encontra no projeto inicial e, sendo assim, não seria necessário a referida emenda. Visto que em nenhum momento a assessoria indica alguma irregularidade, até mesmo porque o artigo 166, parágrafo 4º da Constituição, prevê, artigo 166, os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais não serão apreciados pelas duas casas do Congresso Nacional na forma do seu regimento comum. Parágrafo 4º. As emendas ao projeto de diretrizes orçamentárias não poderão ser aprovadas quando incompatível com o plano plurianual. É o papel do Legislativo, do vereador, entender o sentimento e o desejo da população e então apresentar ao prefeito para o município possa elaborar um orçamento cada vez mais fiel à necessidade da população e não como conveniente ao prefeito. São essas ações que contribuem para a redução da desigualdade social, para a promoção humana e a qualidade de vida da população, a atenção especial no atendimento à criança, adolescente, idoso e deficiente, na manutenção da ampliação da infraestrutura urbana, com ênfase da acessibilidade e mobilidade urbana. Quero pedir aqui, em nome de todos que estão nessa casa, para que os vereadores votem contra esse parecer, que retira minhas emendas apresentadas, e peço a acessibilidade dos colegas vereadores, que sejam mantidas essas emendas. As minhas emendas são acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida nas vias, logradouros e inclusive nos prédios públicos, ampliação da rede de iluminação pública na rua Joaquim Mira, desenvolver programa de engenharia de tráfego, educação e operação para o trânsito, melhorias na acessibilidade para pessoas com deficiência física ou com mobilidade reduzida nos prédios públicos da rede de ensino, melhorias na acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida no transporte escolar, criação de condições mais favoráveis para a inclusão dos alunos deficientes na escola e desenvolver projetos de reciclagem de materiais recicláveis. Penso que não é preciso mais argumentar para os vereadores sobre a importância da acessibilidade e da inclusão no nosso dia a dia. Essas emendas beneficiam o autista, as pessoas com deficiência, as pessoas com mobilidade reduzida, os idosos, as crianças. Todos nós somos beneficiados por uma cidade mais acessível. Hoje em nossa cidade são calçadas emburacadas, escorregadias, irregulares ou mesmo inexistentes. Há prédios públicos em que as pessoas com deficiência não conseguem entrar ou mesmo serem atendidas. A Secretaria Municipal de Educação, ela passou a matricular crianças em escolas do município que não têm acessibilidade. Então as emendas vêm nesse sentido, garantir acessibilidade física, garantir realmente a inclusão social. Temos que dar condições aos profissionais da educação, às crianças, para que de fato a escola seja inclusiva. Além do Estatuto de Pessoa com Deficiência Física, existem vários decretos, portarias, resoluções, notas técnicas e leis que dispõem sobre o assunto,
Mas o mais importante é a eficácia da lei. E estamos vendo aqui no município de Virgínia que as leis não estão sendo cumpridas. Então vou pedir novamente a acessibilidade dos colegas vereadores, que sejam mantidas essas emendas, para assim começarmos a fazer que as leis sejam cumpridas. Obrigado, senhor presidente. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadores, secretária Cida Marília, doutor Marcelo, nosso procurador jurídico e público presente. Boa noite. Espero que fique claro que temos total conhecimento das condições precárias que se encontram nossas vias públicas e que estamos trabalhando juntamente com o Executivo para solucionar todos os problemas, já que conseguimos adequar algumas ruas com os recursos que já foram disponibilizados. Sabemos que estamos muito longe do ideal, mas com a compreensão de todos, alcançaremos nossos objetivos, que é ver uma Virgínia com todas as ruas e logradouros em excelentes perfeições, facilitando todo o tráfego de automóveis e principalmente a acessibilidade para pessoas especiais e de mobilidade reduzida. E também participamos de uma reunião semana passada, juntamente com o Executivo, na própria sede da PAI, onde ele se comprometeu a estar ajudando essa entidade no que for preciso, tanto nas áreas de acessibilidade quanto na inclusão de alunos especiais na escola. Deixo aqui meu apreço a todos que fazem parte dessa entidade, presidente, diretores, funcionários, pais e alunos. Obrigado, senhor presidente. O projeto está em votação. Quem for a favor, que permaneça sentado. Quem for contra, que se levante. O projeto foi aprovado por 5 votos a favor e 3 votos contra, dos edis: vereador Maurício Varela Mendes, vereador Luiz Alberto Ribeiro, vereador Antônio José Ribeiro. Haja vista que a matéria necessita ser apreciada até a data de 17 de julho, conforme orientação da assessoria jurídica desta casa, eu solicito a dispensa por interstícios para que a matéria seja discutida e votada em segundo turno ainda hoje, não havendo necessidade de ser convocada uma reunião extraordinária para finalizar o trâmite deste projeto. Coloco o pedido de dispensa de interstícios em discussão. Em votação. Quem for a favor, que permaneça sentado. Quem for contra, que se levante. O pedido foi aprovado por unanimidade. Sendo assim, eu coloco em segunda discussão e votação o projeto e parecer sobre a LDO. Quem for a favor, permaneça sentado. Quem for contra, que se levante. O projeto foi aprovado por 5 votos a favor e 3 contra. Dando continuidade aos trabalhos, anuncio a discussão do projeto de lei número 17/2019, que dispõe sobre a nova redação do artigo 3º da lei número 572/2019, que atualizou a planta genérica de valores do município. Peço ao relator da Comissão de Constituição, Legislação e Redação para que faça a leitura do parecer. Parecer emitido. Parecer emitido pela Comissão de Constituição, Legislação e Redação, assunto projeto de lei ordinária número 17/2019, de 10 de junho de 2019. Relatório. Trata-se do projeto de lei que dispõe sobre a nova redação do artigo 3º da lei número 572/2019, que atualizou a planta genérica de valores do município. Parecer. A Comissão de Constituição, Legislação e Redação, após analisar a matéria em epígrafe, constatou que o projeto não apresenta vícios nos termos do artigo 30, primeiro da Constituição Federal, artigo 15, concomitantemente com o artigo 71 da Lei Orgânica Municipal.
Trata-se do projeto enviado à apreciação da Câmara Municipal, que dá nova redação ao artigo 3º da Lei nº 572/2019, que proporcionará a imediata cobrança do TBI, segundo a nova planta de valores apresentada e aprovada, tendo em vista que não houve, por parte da administração municipal, o objetivo de instituir ou aumentar impostos, mas sim fazer uma cobrança mais justa e de acordo com a realidade urbanística do município, segundo mensagem do Executivo que acompanha o projeto em questão. Conclusão. Diante do exposto, a Comissão de Constitucionalização e Redação decide a aprovação do projeto ora mencionado na forma como foi elaborado, por entender que não houve instituição ou majoração do imposto. É o parecer. Sala das Sessões, de 1º de julho de 2019, Comissão de Constituição, Legislação e Redação, Devardinhos Marins, presidente, Joaquim Moreira Neto, membro, e Marcílio Torres Porto, relator. O projeto e parecer estão em discussão. Senhor presidente, senhores vereadores, todos aqui presentes, novamente boa noite. Para vocês entenderem esse projeto, é o seguinte: foi aprovado a Lei 572, de 5/7/2019, que dispõe sobre a alteração da planta genérica de valores do município, para fins de TBI, Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. É um tributo municipal que é obrigatório, acontece quando a pessoa requisita um lote, algum terreno. O artigo 3º desta lei prevê: esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos depois de cumprido o interstício de 90 dias dessa data, a partir do exercício financeiro seguinte, nos termos da Constituição Federal, artigo 150, inciso 3, a linha B e C. Os tributos só serão exigíveis a partir de 1º dia do ano seguinte, aquele que for publicado, receptiva a lei, conforme o artigo 150, inciso 3, a linha B da Constituição Federal. Artigo 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Inciso 3. Cobrar tributos. A linha B. No mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que instituiu ou aumentou. Meu entendimento é contrário à mensagem do Executivo, contrário ao parecer das comissões e contrário ao parecer jurídico desta Casa, que até me espanto dar um parecer que fere o princípio da anterioridade nonagesimal. Ampliação ao princípio da anterioridade tributária. Artigo 150 e a linha C da Constituição Federal. Artigo 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, ao Estado, ao Distrito Federal e aos municípios. A linha C. Antes de decorridos 90 dias da data que haja sido publicada a lei, que instituiu ou aumentou, observando o disposto da linha B. Por isso, por esse princípio, tem-se não haverá cobrança de tributos, senão decorridos no mínimo 90 dias, após a promulgação da lei, que instituiu. Por esse motivo exposto, e entendendo que fere os direitos constitucionais, já me declaro contra esse projeto. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, senhores vereadores, de acordo com como foi vindo o projeto para cá e analisando melhor, assim como também a Comissão de Finanças e Orçamento e Tomada de Contas fez o requerimento pedindo com que viesse as pessoas, né, no caso o engenheiro, o pessoal da tributação, fazer as explanações para nós vereadores. Ficou entendido da nossa parte, sim, foi bem claro, vai ter melhorias, vai ter até uma para aquelas pessoas que estavam pagando caro em áreas mais extintas, mais inferiores, né? Mas que fica esse ponto um pouquinho mal interpretado, um pouco e bem compreendido agora com a explanação do nosso colega vereador, também a consulta à Constituição Federal.
E de acordo com a Constituição, foi bem claro, e quando a gente está aqui como vereador, a nossa lei maior é a Constituição. Se nós estamos ferindo ela de alguma forma, nós estamos andando não de acordo com aquele nosso pronunciamento feito na nossa primeiro dia de mandato, né? Então, quer dizer, ferindo a Constituição, eles estão ferindo e pessoas vão serem surpreendidas e ao mesmo tempo não vão estar preparadas para pagarem mais impostos sem serem avisadas, no caso, né? Então, coloco aqui também meu voto contrário e queria esclarecer que foi esclarecido para a gente, mas no exato momento o Executivo voltou atrás e nesse artigo ele está colocando uma coisa que é irregular e inconstitucional. Obrigado, senhor presidente. Bom, eu como sou um relator da Comissão de Constituição, no meu entendimento, como veio participar o próprio engenheiro, como a Maíra da Prefeitura, eles foram bem claros e explicaram para a gente que uma coisa, está tendo alteração, só que não está tendo aumento. E como os dois procuradores jurídicos dessa casa estão aí para auxiliar a gente foi, como eu vou falar para vocês, eles passaram assim que não tem problema nenhum, a gente está favorável a esse assunto, já que não está tendo aumento. E a gente pensou também na população, que tem muitos que estão pagando nas áreas distantes do centro da cidade, pagando um valor muito alto, que a gente acha que não é justo. Então, por isso, a gente foi favorável a esse projeto. Obrigado. O projeto está em votação. Quem for a favor, que permaneça sentado. Quem for contra, que se levante. O projeto foi aprovado por 5 votos a favor e 3 contrários. Por último, anuncio a discussão e votação do projeto de lei número 19/2019, que trata da autorização legislativa para a celebração de termo de parceria com a Prefeitura Municipal de Delfim Moreira para reconstrução da ponte do bairro Mogiano, por tratar-se de uma obra de extrema urgência para os moradores do local que há bastante tempo estão esperando pela execução da obra. Convido o vereador Antônio José Ribeiro, relator da Comissão de Finanças, para fazer a leitura do parecer. Parecer emitido em conjunto pela Comissão de Constituição, Legislação e Redação, de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Assunto: Projeto de Lei Ordinário 019/2019, de 26 de junho de 2019. Relatório: trata-se do projeto de lei que dispõe sobre autorização legislativa para a celebração de termo de parceria com a Prefeitura Municipal de Delfim Moreira para a reconstrução da ponte do bairro Mogiano sobre o rio Lourenço Velho e contém outras providências, de autoria do Executivo Municipal. Parecer: as comissões de Constituição, Legislação e Redação, de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, após analisar o projeto de lei em epígrafe e a manifestação jurídica emitida pela assessoria jurídica desta Câmara, constataram que não apresenta vícios nos termos do artigo 30, 1º da Constituição Federal, artigo 15, concomitantemente com o artigo 71 da Lei Orgânica Municipal. No mérito, o projeto versa sobre a celebração de termo de parceria entre entes públicos municipais, ou seja, Virgínia e Delfim Moreira, para a reconstrução da ponte do bairro Mogiano, uma obra necessária que possibilitará o tráfego seguro de pessoas e veículos que transitam pela região. O projeto visa atender às reivindicações antigas de moradores dos dois municípios, que há bastante tempo têm sofrido com a falta da ponte no local. Conclusão: por isso conclui-se que o projeto de lei em tela é plenamente constitucional e legal, e diante dessas considerações, as comissões analisadoras emitem um parecer em conjunto para sua aprovação, tal como foi elaborado. É o parecer. Sala das Sessões, em 15 de julho de 2019, Comissão de Constituição, Legislação e Redação, Devair Dimas de Marins, presidente, Joaquim Moreira Neto, membro, Marcílio Torres Porto, relator. Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, Marcílio Torres Porto, presidente,
membro Antônio Carlos de Almeida e relator Antônio Zé Ribeiro. Projeto e parecer estão em discussão. Senhor presidente, senhores vereadores, novos colegas vereadores, eu aqui agradeço aí o posicionamento de todos vocês, favorável a esse projeto, e também relevo aqui ao Poder Executivo, mesmo que tenha passado por dificuldade financeira e que não tenha feito há mais tempo, veio a fazer, né, que vai ser executada junto com a Prefeitura Municipal de Delfim Moreira, que a gente há de ressaltar que está em pleno vapor e fazendo muito por essa ponte estar sendo executada, porque embora o Executivo também tenha tido sua parte, mas tenha lá 60% da parte da Prefeitura de Delfim Moreira. Estou ressaltando porque estou acompanhando de perto essa obra. E vai ser de grande valia para aqueles moradores do bairro Mogiano, que estão com dificuldade há alguns anos, assim como a outra ponte, perto do posto de saúde, já vai para quase 6 anos. Então, que também já está lá com as vigas, e que infelizmente o Executivo está falando que não irá fazer, porque já vai fazer uma. Mas eu acho que se ganhou as vigas, veio lá de Belo Horizonte, que foram tão caras para chegar até aqui em Virgínia, eu acho que deveria colocar lá e se fazer, porque é uma obra bem menor, de custo menor. Então, ressalto aqui com louvor o parecer favorável de todos os vereadores e que seja executada esta obra. Projeto e parecer estão em votação. Quem for a favor, que permaneça sentado. Quem for contra, que se levante. O projeto foi aprovado por unanimidade. Processada as votações, eu encaminho os projetos de lei ordinárias números 12, 17 e 19 ao Executivo para fins de sanção e publicação. Antes de encerrar os trabalhos, eu informo a todos que deferi o requerimento do nobre colega vereador Antônio José, no qual solicita o empréstimo da sala de reuniões da Câmara para que a senhora Nádia Sudário possa ministrar uma palestra que tem como tema Direito à Cidade, Plano Diretor e de Mobilidade Urbana, amanhã às 18 horas. Peço desculpas por não poder estar presente, pois estarei trabalhando, ou seja, viajando a serviço do município, mas pedi à secretária Cida que tome todas as providências que forem necessárias e que acompanhe toda a palestra e ajude no que for preciso. Fim da matéria, eu deixo a palavra em aberto para quem quiser se pronunciar. Vereador Maurício Varela Mendes. Senhor presidente, vereadores aqui presentes, população, boa noite a todos. Como já foi processada essa votação, eu só queria deixar bem claro uma coisa. Infelizmente não foi passado o pedido do nosso amigo Luiz Alberto, como também não foi passado o pedido do nosso amigo Anderson para a compra de um veículo para essa casa. Só queria que a população prestasse bem atenção para ver qual vai acontecer primeiro, já que não tem necessidade, tá? Porque eu acredito que nossa casa aqui não tem necessidade de ter um veículo próprio neste momento. Então, eu queria que vocês fiscalizassem para ver o que vai ser feito pelo Executivo primeiramente, tá? Esse é um dos pontos. Sobre o ITBI, entrou o projeto é louvável, vai ser baixado os impostos, que de fato, na gestão anterior, tinha 7 setores e estavam com 3 tabelas. Não era justo os valores que estavam sendo cobrados, certo? Então, nós não estamos sendo contra a baixar os impostos, nós estamos sendo contra a correria de querer cobrar agora mais barato. Como ele está querendo fazer uma boa ação para a população, também acho que ele deveria ter feito isso no começo do ano, antes de soltar o IPTU à população, né? Aí eu acho que ele estaria certo, estaria ajudando a população. Não sei porque deu pressa. Eu votei contra
essa correria para que se seja cobrado, porque eu não quero sair fora de uma lei que já existe na Constituição, como diz o Luiz Alberto. Então quero deixar bem claro uma coisa de outra, para depois não falar que nós estamos sendo contra contra a redução dos impostos, ok? Eu acho que deu bem para vocês entenderem o que eu quis dizer. Muito obrigado, voltem sempre, é um prazer sempre ter vocês aqui nessa casa. Muito obrigado, senhor presidente. Mais uma vez, boa noite a todos. Infelizmente, a maioria dos vereadores votaram contra minhas emendas, para garantir a acessibilidade de todos nós. Hoje é um dia da história negra para essa casa, quando nos sentimos impedidos do mínimo que podemos fazer pela comunidade. Penso que vocês nem imaginam a importância dessas emendas a todas as pessoas que têm alguma dificuldade física, a todos os pais aqui presentes, representando seus filhos, a toda a população em geral. Essas emendas só foram rejeitadas por orientação de um líder do prefeito, que pediu aos vereadores que votassem contra essas emendas, uma vez que eu sou considerado oposição. Mas deixo aqui a todos que estão nesta luta a favor da acessibilidade e da inclusão o meu apoio e de alguns vereadores aqui presentes nesta casa. E não vamos nos amedrontar. Como foi lido no segundo expediente, já protocolei nesta casa o projeto de lei que obriga a Prefeitura Municipal de Virgínia possibilitar o acesso às pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida em todos os prédios públicos próprios e alugados. Esse vai ser o primeiro de vários projetos que encaminharei a esta casa para garantir o direito de todos. E deixo aqui uma pergunta em aberto, para que os vereadores que votaram contra o direito de todas as pessoas deficientes físico ou com mobilidade reduzida, qual foi o motivo que os senhores vereadores rejeitaram as emendas apresentadas por mim? Por que os nobres vereadores retiraram as emendas que favoreciam todas as pessoas com alguma dificuldade de locomoção? Gostaria de finalizar dizendo o seguinte: qualquer ser humano não fica bem aonde se sente excluído, incompreendido, não aprende e é rejeitado. Por isso, precisamos sempre fazer a nossa parte. Todos nós somos responsáveis pela construção de um ambiente, de uma cidade e de um mundo mais inclusivo. Obrigado e peço a todos que compareçam sempre nas reuniões dessa casa, para vocês entenderem pelo menos um pouquinho o que é o trabalho de um vereador e das dificuldades que muitas vezes temos por motivo de politicagem. Obrigado, senhor presidente. E nada mais havendo, eu declaro encerrada esta reunião ordinária e convoco a próxima para o dia 5 de agosto, às 18 horas. Boa noite a todos.